A alvorada toca o céu com seus primeiros tons dourados, e a alma se abre como flor ao orvalho, buscando no silêncio da manhã um reencontro com o Criador. Cada novo dia é um convite à renovação. É como se o céu nos dissesse baixinho: hoje, recomece com fé. Nesse instante sagrado, longe da correria e do ruído, surge a oportunidade perfeita de alinhar o coração com a vontade de Deus. E nada é mais poderoso do que entregar as primeiras palavras do dia à presença divina. Antes, mesmo que o café seja coado ou que o celular seja tocado, existe um espaço de ouro no tempo. O momento da oração. Um instante onde o corpo ainda está desperto pela metade, mas o espírito está totalmente atento. É nesse espaço que mora a verdadeira força que sustenta o resto do dia. Muitos têm buscado respostas complexas para questões simples, mas a verdade permanece intacta. O começo do dia molda tudo o que vem depois. Hoje, vamos nos conectar de forma profunda com uma oração que tem atravessado séculos, atravessado culturas, tocado reis e camponeses, sábios e analfabetos. A oração ensinada pelo próprio Cristo, o Pai Nosso. Mas antes de simplesmente repeti-la, vamos entendê-la, senti-la, vivê-la. A oração não é uma fórmula mágica. Ela é um diálogo. É o fio que liga a criatura ao Criador. É o vento que sopra entre o céu e a terra, ligando o que somos ao que devemos ser. Imagine um homem simples, morador de uma pequena vila no interior, que acorda todos os dias antes do sol nascer para cuidar de suas plantações. Ele não tem títulos acadêmicos, não aparece em jornais, mas carrega no coração uma sabedoria ancestral. Todas as manhãs, antes de pôr os pés descalços sobre a terra fria, ele dobra os joelhos ao lado da cama e sussurra o Pai Nosso. Não por costume, mas por convicção. Ele sabe que ali reside o alicerce invisível de sua força. Quantas vezes tentamos começar o dia na força do nosso braço? Tomamos decisões apressadas, nos deixamos guiar pelo humor ou pela ansiedade. E quando tudo desanda, nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? Talvez a pergunta devesse ser outra: com quem eu comecei o meu dia? Porque começar o dia com Deus é como sair de casa com um mapa em mãos e o coração em paz. Não significa que não haverá desafios, mas garante que não estaremos sozinhos neles. Agora respire fundo. Deixe o ar preencher seu peito. Sinta-o agora. Este é o momento de se entregar, de se reconectar, de lembrar que, acima de qualquer função, título ou responsabilidade, você é filho, e o Pai está pronto para ouvir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. As palavras ecoam no espírito como uma melodia eterna. Elas não pedem pressa, pedem presença, pedem entrega. Quando dizemos Pai Nosso, estamos reconhecendo algo imenso, que não estamos sós, que pertencemos, que temos um lar espiritual onde sempre podemos voltar. Não importa se você se sente perdido, ferido, distante. Ele continua sendo Pai, um Pai que não abandona, que espera, que abraça. O céu não exige perfeição, exige verdade. E a verdade está no simples ato de reconhecer que precisamos dele, que queremos começar com ele, que sem ele, até os dias de sol perdem o brilho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando pronunciamos essas palavras, algo profundo acontece. Não é apenas uma declaração religiosa, é um ato de rendição. Estamos dizendo: Senhor, não quero que a minha vontade prevaleça. Quero que a tua vontade, que é perfeita, se cumpra em minha vida. Quantas vezes queremos controlar tudo, o tempo, as pessoas, os resultados, e no fim, nos frustramos porque esquecemos que o controle não é nosso. A vontade de Deus pode não ser a mais confortável, mas sempre será a melhor. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece difícil. É interessante notar que o reino de Deus não é apenas algo distante, prometido para o fim dos tempos. Ele já começa aqui, no agora, dentro de nós. Toda vez que escolhemos perdoar, amar, servir, ser justos, o reino se manifesta. O céu toca a terra. E quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, estamos abrindo mão de um trono ilusório para que ele reine de fato. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez essa seja a parte mais concreta da oração. Ela fala da necessidade,
do sustento, mas também da confiança. Porque quando pedimos pelo pão de hoje, reconhecemos que dependemos dele dia após dia. Não estamos pedindo para acumular, para garantir tudo de uma vez. Estamos dizendo: Senhor, me dá o suficiente para hoje. Amanhã confiarei de novo. É uma forma de viver em paz, longe da ansiedade que rouba a alma. Pense na mulher que acorda cedo, antes do restante da casa, e vai até a cozinha silenciosa. Ela prepara o café, organiza as tarefas do dia, cuida dos filhos. Às vezes, se sente sobrecarregada, invisível, esgotada. Mas naquele pequeno momento, entre o silêncio e o cheiro do café, ela sussurra essa oração. E ao fazer isso, ela reconhece: não está sozinha. Deus está ali, provendo o pão material e o espiritual. A força para continuar. A esperança para recomeçar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui talvez esteja o maior desafio da oração. É fácil pedir perdão, difícil é conceder. Mas essa parte da oração nos lembra de que não somos recipientes apenas da graça, somos canais dela. Não fomos feitos para guardar mágoas. Elas nos adoecem por dentro. O perdão liberta quem oferece mais do que quem recebe. E não é algo que se sente, é algo que se decide. Há pessoas que carregam fardos por anos. Uma palavra maldita, uma traição, um abandono. Mas hoje, agora, você pode escolher soltar. Não significa esquecer, significa não carregar mais. Você pode entregar nas mãos de Deus aquilo que está pesando. Porque Ele já nos perdoou muito mais do que qualquer coisa que sejamos chamados a perdoar. A oração é o lugar onde deixamos as pedras do caminho e recolhemos flores da paz. E neste momento, diante da luz suave que entra pela janela ou do barulho de carros ao fundo, sua alma encontra abrigo. É aqui que tudo começa a fazer sentido. A dor encontra propósito. A angústia dá lugar à serenidade. A fé se acende. Agora, antes de seguir, eu quero te convidar a fazer algo especial. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se essas palavras te ajudaram a respirar melhor e ver o dia com novos olhos, inscreva-se no canal. Mas não apenas por mim, por você. Porque a cada conteúdo novo, quero estar com você nesse momento sagrado da sua manhã, trazendo paz, sentido e direção. E olha, eu gostaria muito de saber qual trecho da oração mais mexeu com o seu coração. Hoje? Comenta aí embaixo. Não precisa escrever muito, só me diga. O que falou mais alto para você nesse momento? Eu leio cada comentário com carinho, e isso me ajuda a continuar criando com alma. Vamos juntos transformar esse espaço numa verdadeira comunidade de fé e propósito. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas palavras ecoam como um escudo invisível. Vivemos em um mundo onde as tentações surgem de todos os lados, não apenas na forma de grandes pecados, mas nas pequenas distrações, nas escolhas impensadas, nos caminhos que nos afastam aos poucos de quem deveríamos ser. Quando pedimos a Deus que não nos deixe cair, estamos dizendo: eu sou frágil, me ajuda a permanecer de pé. Estamos admitindo que não temos forças sozinhos, e isso não é fraqueza, é sabedoria. Há uma luta acontecendo todos os dias, e ela não se vê com os olhos. É uma guerra travada dentro da mente, nos pensamentos que nos dizem que não somos suficientes, que estamos sozinhos, que não vai dar certo. É ali que precisamos de reforço espiritual. A tentação nem sempre vem com aparência de mal. Às vezes, ela se disfarça de conforto, de oportunidade, de prazer. Por isso, precisamos pedir discernimento, força e vigilância. Pense em alguém que trabalha em um ambiente difícil, onde palavras duras são lançadas o tempo todo, onde o estresse consome e as pessoas parecem ter perdido a empatia. Todos os dias essa pessoa entra naquele lugar como quem entra em uma arena. Mas antes de sair de casa, ela dobra os joelhos e clama: livra-me do mal. E assim, mesmo enfrentando turbulência, ela caminha com paz. Porque a oração é como uma armadura invisível. Ela não impede a batalha, mas nos prepara para enfrentá-la. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ao final da oração, voltamos ao começo. Reconhecemos quem está no controle, quem reina, quem sustenta tudo. Essa parte é uma declaração de fé, de confiança plena. Estamos dizendo:
Mesmo que eu não entenda, mesmo que esteja difícil, eu confio em ti. E essa confiança é o que nos mantém de pé nos dias bons e nos dias maus. A oração do Pai Nosso não é apenas uma sequência de frases bonitas. Ela é uma jornada espiritual completa. Começamos exaltando, depois pedimos, reconhecemos nossas falhas, pedimos livramento e terminamos confiando. É como uma viagem da alma, onde entramos carregando o peso da vida e saímos mais leves, mais conscientes, mais conectados. Neste ponto, quero que você imagine algo comigo. E se cada manhã da sua vida começasse com essa profundidade? E se, antes de enfrentar o trânsito, as contas, os problemas, você se revestisse dessa paz? O mundo não mudaria de imediato, mas você mudaria. E mudando você, seu mundo também muda. A oração transforma, não porque Deus precisa ouvi-la, mas porque nós precisamos dizê-la. Precisamos desse gesto de humildade, desse espaço de entrega, dessa reconexão com aquilo que realmente importa. É como beber água no meio do deserto. Alimenta, restaura, direciona. Agora que caminhamos por cada parte dessa oração com profundidade e presença, podemos ver com mais clareza como ela é uma bússola espiritual. E não importa se você é jovem ou idoso, mora no campo ou na cidade, se tem fé há décadas ou se está começando agora. O Pai está acessível a todos. Ele ouve cada palavra sussurrada, cada pensamento sincero, cada lágrima que não caiu. Essa é a beleza da fé. Ela é simples, mas poderosa. E a oração é a sua expressão mais profunda. Imagine agora um homem comum. Vamos chamá-lo de Elias. Ele não é pastor, nem teólogo, nem aparece em púlpitos ou palcos. Trabalha como mecânico em uma cidade pequena, acorda cedo, enfrenta graxa e ruídos o dia inteiro. Mas o que poucos sabem é que todas as manhãs, antes de abrir a oficina, ele senta-se em silêncio na cozinha, com uma xícara de café simples, na mão e os olhos fechados. E ali, naquele momento solitário, ele sussurra o Pai Nosso. Elias não decora longas passagens. Ele não sabe explicar termos teológicos. Mas ele entende a essência. Ele sabe o que é depender de Deus para o pão de cada dia. Porque já viveu momentos em que a despensa estava quase vazia. Ele sabe o que é pedir livramento, porque já viu situações onde só um milagre o salvou de decisões ruins. E, mais do que tudo, ele entende que cada amém que pronuncia é um passo de fé. Esse é o poder da oração. Ela não exige status, não exige vocabulário elaborado. Ela exige verdade, sinceridade. Um coração que reconhece sua pequenez diante de algo maior. Outro exemplo é o de uma senhora chamada Dona Nair. Aos 74 anos, vive sozinha desde que os filhos se mudaram para outros estados. Ela passa boa parte dos dias cuidando das plantas, escutando rádio e fazendo crochê. Mas há um momento do dia que é sagrado. Logo ao amanhecer, antes de o sol subir completamente, ela se senta na varanda com sua Bíblia aberta e ora o Pai Nosso. Mas ela não faz isso mecanicamente. Ela pausa em cada frase. Fecha os olhos. Respira fundo. Conversa com Deus como se estivesse falando com um velho amigo. E nesse momento, toda a solidão dá lugar à companhia. Ela sente a presença de algo maior preenchendo o vazio da casa. E, mesmo que o telefone não toque, mesmo que ninguém bata a porta, ela sabe. Não está sozinha. Quantas pessoas como Elias e Dona Nair vivem entre nós? Pessoas que carregam sua fé no cotidiano, sem espetáculo, sem plateia, mas com verdade. São essas vidas que mostram como a oração não é uma obrigação religiosa, mas um estilo de vida. É uma prática de presença, de reencontro com o sagrado. E se você está aqui assistindo este vídeo, ouvindo essas palavras e sentindo algo se mover dentro de você, saiba, isso também é oração. Às vezes, a oração começa em um vídeo como este, numa manhã qualquer, com uma mente cansada e um coração confuso. Mas é nesse espaço, onde você se permite ouvir, que Deus sussurra de volta. Estou aqui. A jornada da oração é feita de constância, não de perfeição. Deus não procura discursos bonitos. Ele procura sinceridade. Um coração quebrantado vale mais que 1000 palavras decoradas. E mesmo que você tenha se afastado, mesmo que a rotina tenha te engolido, é possível recomeçar. Tudo o que Ele quer é que você volte. Que você abra espaço.
que diga: Pai Nosso. E se até aqui essa mensagem tem tocado você, que tal compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras também? Alguém que anda desanimado, sem direção, ou apenas precisando lembrar que não está sozinho. Envie este conteúdo como um presente. Um ato de amor. Porque às vezes, uma oração enviada por alguém pode reacender a fé em outro. Existe uma força silenciosa que atravessa gerações, continentes, culturas e idiomas. A oração. E mais especificamente, a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, tem esse poder de nos unir, não importa quem sejamos ou onde estejamos. É como se, ao pronunciarmos essas palavras, estivéssemos entrando numa corrente invisível de fé, conectados a milhões de pessoas que, assim como nós, também estão buscando sentido, direção e consolo. Quando dizemos Pai Nosso, não estamos apenas nos dirigindo a Deus, mas também reconhecendo que fazemos parte de algo maior. Uma comunidade de irmãos e irmãs. Essa consciência muda a forma como olhamos para os outros. Não estamos sozinhos em nossas lutas. E esse senso de pertencimento é curativo. Cura a solidão. Cura o orgulho. Cura o egoísmo. Veja o exemplo de um jovem chamado Vinícius. Ele passou por uma fase difícil de depressão, onde tudo parecia sem cor. Nada fazia sentido. Vinícius já não queria mais sair do quarto, já não via propósito em continuar. Mas certo dia, ao rolar o feed do celular sem vontade alguma, um vídeo chamou sua atenção. Era alguém orando o Pai Nosso. E aquilo, que para muitos seria só um conteúdo a mais, para ele foi uma fagulha. Não era o vídeo em si, nem a voz da pessoa que orava. Era o Espírito tocando seu coração naquele instante, usando aquela antiga oração como chave para destravar algo dentro dele. Vinícius começou, aos poucos, a repetir aquela oração todas as manhãs. No início sem muita emoção, depois com lágrimas. E com o tempo, aquelas palavras foram se tornando âncora, base, direção. Hoje, ele faz parte de um grupo de apoio onde ajuda outros jovens a lidarem com suas batalhas internas. O que começou como um clique despretensioso virou transformação. E é isso que a oração é capaz de fazer. Acender luz em lugares escuros, recomeçar histórias, levantar quem está no chão. Não com mágica, mas com verdade. Com presença. E aqui vai o meu convite, feito de coração. Se essa mensagem tem feito sentido para você, se está tocando algo aí dentro, deixe um comentário aqui embaixo contando como você costuma começar o seu dia com Deus. Pode ser com uma oração, uma música, um silêncio, uma leitura. Quero muito ler e conhecer um pouco da sua caminhada. Não precisa fazer um texto grande, nem se preocupar com palavras bonitas. Fale como se estivesse conversando com um amigo, porque é isso que somos aqui, uma comunidade. E quando você comenta, você não só compartilha sua fé, mas também inspira outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente do que você tem a dizer. Além disso, se ainda não está inscrito no canal, esse é o momento ideal. Aqui, a gente não compartilha só vídeos, a gente compartilha fé, esperança e reencontro com o divino. Inscreva-se e venha caminhar junto com a gente. Cada clique seu aqui fortalece essa corrente do bem. E quanto mais pessoas alcançarmos, mais vidas podem ser tocadas por essa simples, mas poderosa oração. Chegamos ao fim desse caminho de palavras, mas talvez ao começo de algo muito mais profundo dentro de você. A oração do Pai Nosso, quando feita com o coração aberto, não é apenas uma prece, é um espelho da alma. É um reencontro com a sua essência e com aquele que te criou. Vamos lembrar como essa oração nos transforma, mesmo sem a gente perceber. Começamos reconhecendo um Pai que está nos céus, mas que habita em nossos passos. Um Pai que santifica cada instante em que paramos para estar com Ele. Depois, pedimos que o reino dele venha. E isso significa abrir mão do nosso controle, deixar de lado a ansiedade de comandar tudo e confiar que existe um propósito maior sendo escrito nos bastidores da vida. Pedimos o pão, não os banquetes, o pão, o suficiente para hoje. Isso nos ensina a viver o agora, a depender, a confiar. E então, tocamos na ferida. Perdoa. Perdoa o que fizemos e nos ensina a perdoar quem falhou conosco. É aqui que muita gente trava, porque perdoar é uma escolha difícil. Mas é justamente esse movimento que nos liberta. O perdão é uma ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar. Depois, clamamos,
Não nos deixes cair, porque sabemos que somos fracos, que as tentações são reais, que o mal existe e está à espreita. Mas terminamos com uma certeza. Teu é o reino, o poder e a glória. Ou seja, a última palavra não é da dor, não é da crise, não é da solidão. A última palavra é de Deus. E Ele é bom. Essa oração é um lembrete diário de que não estamos perdidos. Mesmo nos dias nublados, mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando você não sente nada ao orar. Continue. Continue dizendo as palavras. Continue voltando à presença. Porque Deus não está esperando uma performance sua. Ele quer a sua verdade. Lembre-se de que o Pai Nosso não é uma fórmula mágica, nem um ritual. É um espaço de reencontro. É onde a alma cansada encontra descanso. Onde a mente agitada encontra paz. Onde o coração ferido encontra cura. Se você chegou até aqui, quero te agradecer com todo carinho. Você poderia estar em tantos lugares, fazendo tantas outras coisas, mas escolheu estar aqui, nesta reflexão comigo. Isso mostra que há em você uma chama, talvez pequena, talvez vacilante, mas viva. E essa chama é tudo o que Deus precisa para acender um novo tempo na sua vida. Se ainda não está inscrito no canal, este é um ótimo momento para se juntar a essa comunidade que cresce a cada dia. Aqui, acolhemos sem julgar, ouvimos sem interromper, oramos sem cansaço. Inscreva-se agora, porque sua presença aqui faz diferença, de verdade. E antes de irmos, quero te pedir algo especial. Compartilhe nos comentários a sua história com a oração do Pai Nosso. Como ela te tocou? Como você a vive? Existe alguma parte dela que fala mais forte ao seu coração? Que experiências você já teve com essa oração? Vamos criar um espaço onde histórias se cruzam, onde experiências viram testemunhos e onde juntos nos fortalecemos. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com quem você ama. Alguém pode estar precisando exatamente dessas palavras hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua jornada. Que o pão nunca falte, que o perdão sempre encontre espaço. E que você se lembre todos os dias. Você não está sozinho. O Pai está aqui.